Você já visitou uma cidade bonita e atraente e se perguntou: será que podemos construir algo assim hoje? Bem, você não está sozinho. Muitas pessoas não gostam dos novos tipos de distritos urbanos que vêm surgindo hoje em dia, e muitos até perdem a esperança em nossa capacidade de criar novos lugares em que as pessoas realmente amem. Mas e se eu dissesse que é possível criar cidades mais bonitas? Vários urbanistas conseguiram projetar lugares incríveis nos quais as pessoas realmente gostam de viver. E ao estudar os princípios por trás desses novos projetos e das belas cidades, podemos aprender como replicar seu sucesso. Nesse vídeo, vamos destilar a essência desses encantadores espaços urbanos, observando vários exemplos de cidades atraentes, antigas e novas. Nosso objetivo? Para entender como podemos melhorar qualquer cidade, identificaremos 7 segredos de design que tornam os lugares mais habitáveis e bonitos. E é crucial fazer isso corretamente, porque cada bairro mal projetado piora os problemas urbanos. Então, vamos mergulhar e ver como isso é feito. Densidade suave. Quando você estiver caminhando em uma cidade como Estocolmo, Amsterdã ou Paris, ou mesmo numa cidade no Marrocos, você notará algo rapidamente. A maioria dos edifícios não é tão alto. E onde estão a maioria dos arranha-céus? Uma das coisas sobre uma cidade que muitas vezes se destaca, claramente, é sua densidade. Há várias maneiras de medir densidade, como o número de habitantes por hectare ou o índice de área útil do solo. Aqui, vamos com calma e usaremos o número de andares dos edifícios. Nas cidades mais atraentes, essa densidade parece cair em uma determinada zona, o suficiente para garantir uma vida urbana vibrante, mas não muito. Como os caixinhos dourados, com o seu mingau, que não é muito quente nem muito frio, mas na medida certa, a quantidade correta de densidade para cidades também tem um nome: densidade suave. A densidade exata é suficiente para sustentar empresas e serviços públicos, mas não alta demais para ser desagradável, com prédios enormes em todas as partes. Uma boa diretriz para a densidade suave são edifícios com alturas entre 3 a 7 andares. Pode até parecer pouco, mas com edifícios de até 7 pavimentos, densidades enormes podem ser alcançadas. Basta olhar para Paris, Londres ou Barcelona. Uma observação importante: algumas cidades, como Nova York, ainda são muito atraentes e bonitas, apesar de ter uma densidade populacional enorme. No entanto, isso tem desvantagens: sombras quase perpétuas, engarrafamentos sem fim e valores astronômicos de terras, o que afastam pessoas de baixa renda. Além disso, Nova York é uma exceção, e essas dicas são focadas em cidades médias. Muitos lugares tentam desesperadamente ser Nova York e constroem torres sem nenhuma necessidade real delas. Eu diria que, ao aplicar uma densidade suave, uma cidade pode criar lugares muito mais atraentes do que colocar uma torre aleatória em algum lugar. E há maneiras ainda mais poderosas de criar cidades mais bonitas. Espaços públicos atraentes. Vamos concentrar nossa atenção na próxima parte da cidade: os espaços públicos e o que os tornam mais bonitos e atraentes. Podemos pensar em vários elementos. Em primeiro lugar, temos que ter um padrão interessante e uma variedade de ruas, parques, praças, pátios e espaços de conexão, como pontes, portões, colunas e arcadas. Em segundo lugar, para ter uma experiência urbana agradável e natural, os edifícios precisam criar um ambiente fechado e conter espaços para dar a sensação de que a cidade o abraça. Pense em uma torre no meio do nada ou estradas e praças muito largas. Elas destroem qualquer sensação de estar em uma cidade. Basta comparar a experiência do espaço público da esquerda e a da direita. Por fim, o design desses espaços públicos também importam muito. Belos materiais de pavimentação, cercas detalhadas,
bancos e postes de luz que podem melhorar qualquer lugar. Compare o espaço da esquerda e da direita. Em qual lugar você prefere estar? Bom, parece haver uma epidemia de minimalismo que sugou toda a alma do mobiliário urbano. E estou convencida de que, com luminárias, cercas e bancos mais bonitos, projetados com curvas e alguns detalhes orgânicos, nossa biofilia é ativada. E qualquer lugar pode ser transformado em algo digno e bonito. A seguir, uma porta totalmente aberta, mas eu preciso mesmo mencionar isso. Pessoas amam plantas e água. Basta observar como as pessoas se aglomeram em parques e fontes, com ruas arborizadas ou como suas orlas têm preços de imóveis mais altos, ou como as pessoas param para tirar fotos de flores. E sabemos como esta é uma das nossas melhores armas para tornar as cidades mais bonitas. Lee Kuan Yew, primeiro-ministro fundador de Singapura, iniciou um projeto de ecologização para tornar Singapura mais atraente para investidores, plantando toneladas de árvores. E funcionou. A vegetação pode ajudar a combater os vácuos em prédios de escritórios. Uma empresa holandesa de jardinagem conseguiu lotar um grande prédio de escritórios, projetando e instalando um belo jardim no pátio. E tornou-se um sucesso instantâneo entre os usuários durante o intervalo do almoço e imediatamente aumentou a biodiversidade em um lugar que antes era cinza e sem vida. A água é outra maneira poderosa de criar lugares atraentes. Onde há água, há vida. Pessoas e animais afluem a ela naturalmente, tanto na natureza quanto nas cidades. Por exemplo, pense no canal de Amsterdã, de Veneza ou nas famosas fontes de Roma e em quantas pessoas eles atraem. Utrecht tem água. Este é um belo exemplo da diferença em que um pouco de água e de verde pode fazer. Na década de 1970, a cidade quis se modernizar e substituir um belo canal por uma estrada de várias faixas. E depois de algumas décadas, o shopping modernista decaiu e teve que ser reformado. Foi nessa época que a cidade decidiu trazer o canal de volta e transformou a área de cinza e morta em verde, habitável e atraente. E se um dia você estiver lá, quase ignorará os prédios ao redor. Isso pode ser até controverso em muitos lugares, como nos Estados Unidos, por exemplo, que é o país dos carros. Com certeza, uma das melhores maneiras de tornar uma cidade mais atraente é ter algumas zonas de pedestres incríveis. Você pode pensar em Amsterdã como uma cidade ciclística e que sempre foi favorável aos pedestres e às bikes. Bem, você deve estar enganado, pois era assim nos anos de 1970. Ruas aonde se vêem principalmente ciclistas estavam inundadas de carros. A redução da quantidade de carros tornou a cidade, inclusive, mais segura. Em geral, reduz-se o ruído, o estresse e a poluição quando o tráfego de carros é reduzido. As zonas de pedestres é excelente para o comércio. Na verdade, muitos empreendedores temem que sua receita seja prejudicada caso os clientes não consigam estacionar em frente à sua loja. Na maioria dos casos, as zonas de pedestres geram aumento nas receitas porque tornam refúgios seguros para as pessoas relaxarem, passearem por mais tempo e gastarem dinheiro. Mas é claro que muitas vezes é necessário uma solução de estacionamento em uma curta distância. E uma última coisa que não devemos esquecer é que aumentar a quantidade de pessoas que caminham e andam de bicicleta podem torná-las mais saudáveis e pode ajudar a conectar as pessoas. Se você estiver sempre no carro, quantos encontros casuais terá? Exceto pelo motorista furioso que vem até a janela do seu carro, ou talvez o funcionário da rede de fast food que entregará o hambúrguer no drive-thru. Desenvolvimento de usos mistos. Uma das coisas que a maioria das pessoas amam na cidade é sua vida urbana vibrante e a riqueza de restaurantes, cafés, lojas, escritórios e tudo misturado nesse espaço complexo que forma a cidade. Um dos maiores erros do planejamento modernista sobre urbanismo era o zoneamento funcional
e a separação de funções. Na verdade, a solução é misturar várias funções para que sempre haja algo acontecendo. Isso levou a lugares onde nada acontecia, pois só haviam escritórios, ou só casas, ou só lojas e shoppings. Quando as pessoas estão trabalhando, os subúrbios ficam mortos e silenciosos. E quando os escritórios estão vazios, o distrito comercial e central se torna uma assustadora zona proibida. Misturar residências e empresas significa morar mais perto do trabalho. Isso também melhora a qualidade de vida do local e das pessoas, fazendo que você tome uma xícara de café ali na esquina sem ter que dirigir a distâncias. 6. Formas urbanas. Outra maneira de tornar a cidade mais atraente é usar a própria forma da cidade para efeitos dramáticos ou lúdicos. E uma delas é a vista final ou a colocação de um edifício impressionante e elaborado no final de um eixo de rua, criando um efeito monumental e emocionante, como uma torre, um monumento, uma igreja ou mesmo um edifício cívico. A outra maneira de criar uma paisagem urbana interessante é criando sequências de espaço, transformando uma caminhada pela cidade em uma jornada hipnotizante. Imagine passar por um portão que abre para uma praça e que continua em uma rua que termina em uma arcada. Isso é muito mais interessante do que uma simples rua sem fim. Além disso, usar curvas nas ruas podem levar a efeitos marcantes, como criar suspense ao esconder partes da rua, ou criar curvas bonitas e amplas que estimulam a imaginação, como Royal Crescent em Bath, na Inglaterra, por exemplo. Por último, mas não menos importante, precisamos falar sobre a arquitetura, porque as cidades não podem viver sem edifícios. E a arquitetura determina a aparência desses edifícios. Quando você anda por uma cidade, você está cercado por todos eles e suas fachadas. Cerca de 30 a 40% do córtex do seu cérebro está envolvido no processo de informações visuais. O que você vê influencia você. Ela pode te estressar, entediar, excitar ou te confortar. Para criar cidades onde as pessoas sintam felizes e saudáveis, precisamos enchê-las de edifícios que minimizem o estresse e o tédio e maximizem o conforto, a alegria e a excitação positiva. As pessoas gostam de se sentir em casa em qualquer lugar por onde esteja. E para isso, precisamos de edifícios que deem a elas uma boa noção de lugar. Nesse ponto, a arquitetura pode ajudar na adaptação de circunstâncias como o clima, a cultura local e o material de construção local. Esse tipo de arquitetura, normalmente, é chamada de arquitetura tradicional, consistindo tanto em construção vernacular quanto clássica. À chegada do século XX, abandonamos todos esses conhecimentos e os edifícios se tornaram monótonos e planejados e perderam o senso de lugar próprio. A monotonia se espalhou por todos os continentes e afasta o que há de especial e local. Mas eu ouço daqui você se perguntar: não deveríamos caminhar em direção de um futuro brilhante e emocionante? Mas por que ficar no passado com a arquitetura tradicional? Por fim, belos edifícios também têm uma qualidade transcendental e edificante, elevando a alegria na vida. Bom, o resultado final é um lugar animado, verde, agradável para todos os pedestres, com ótimos espaços públicos, ruas interessantes e uma arquitetura bonita e harmoniosa. Eu agradeço muito por vocês terem ficado até o final do vídeo. Não deixem de curtir, compartilhar esse vídeo e deixar um comentário sobre o que vocês acham do espaço público de vocês e o que vocês gostariam de melhorar.